Vamos começar aqui no capítulo. Falar. Você sabia que nunca, né? Que nunca houve um tempo que nós mais precisamos do Apocalipse do que esse tempo agora? Nunca houve um tempo, né? E vamos fazer uma viagem que o capítulo 12 nos dá essa oportunidade, né? Capítulo 12 do Apocalipse, que vem dentro lá dos tempos do Império, atravessando pela época de Jesus, de Paulo, a Idade Média toda, agora no nosso tempo, e vai até as angústias, né? Que vamos ter. E esse capítulo 12 do Apocalipse, ele nos dá essa oportunidade de nós entendermos. Porque nunca houve um tempo que mais precisamos do livro do Apocalipse do que agora. Nós não temos nenhuma desculpa se formos pegos de surpresa, porque tudo está escrito o que vai acontecer nessa terra, seja com a política, seja com a religião, está tudo revelado neste livro. Para que nós não venhamos a tomar uma fileira que não seja a fileira que nos leve às mansões celestiais. Porque desde o tempo dos imperadores há uma luta sendo travada. E quem vai vencer essa luta na tua vida? O bem ou o mal? Então vamos ler aqui o que diz o verso 1. Este verso fala que foi visto um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então quem é essa mulher? Quem é essas 12 estrelas? A mulher vestida do sol, essa mulher vestida da glória de Deus. Ou seja, aqui por enquanto não é a igreja, é uma nação que Deus formaria para lá na frente vir o Messias, né? Aqui diz, José conta num sonho, né? Lá em Gênesis conta isso a seus irmãos, que os deixou enciumados, deixou os irmãos enciumados, que ele sonhou que eles estariam um dia debaixo dos seus pés, né? E pés na Bíblia, a gente sabe que quando fala de pés na Bíblia, fala de domínio, de poder. E as 12 estrelas? As 12 estrelas são precisamente o nome dos 12 filhos de Jacó, né? No verso 2, que achando-se a mulher grávida, grita com dores de partos, sofrendo tormento para dar à luz. Como Satanás sabia que dali surgiria o Messias, então, o que ele faz? Ele persegue essa nação, a nação judaica, de todas as formas, para que fosse destruído esse povo. Porque ele sabia que fosse destruído, se esse povo não se fosse formado, não nasceria o Messias, né? E veja que ainda hoje essa nação de Israel, ela é atormentada com guerras, né? Mas Deus deixou um protetor hoje para essa nação, uma outra nação que a protege, né? Que no caso é os Estados Unidos. No verso 3, viu-se também outro sinal no céu, um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, e foi com estas cabeças
que Satanás perseguiu esta nação. A gente tem que saber quem são essas cabeças que perseguiu, que atormentou a nação judaica. Egito foi a primeira cabeça, a segunda cabeça foi a Síria, a terceira cabeça foi a Babilônia, a quarta cabeça a Medo-Pérsia, a quinta Grécia, a sexta Roma pagã e a sétima Roma papal. Não é? E hoje esses impérios foi que escravizaram a nação judaica, porque Satanás sabia que dali sairia o Salvador. No verso 4 diz que Satanás convenceu uma terça parte dos anjos de Deus para segui-lo com ele para essa tarefa, né? E ficou para ficar a tarefa de ficar aguardando o filho quando nascesse. Então ele perseguiu até o filho nascer. Vimos que a primeira investida foi contra a nação judaica. Nascendo o filho. Então nessa primeira investida, Satanás não teve êxito. A segunda investida de Satanás foi usando o governo Herodes, né, para que matassem todas as criancinhas de 2 anos, do sexo masculino, de 2 anos abaixo. Mais uma vez ele não teve êxito. Então, Satanás, estudando as Escrituras, ele viu uma oportunidade, uma grande oportunidade que surgiria, sabe aonde? No deserto da tentação, como diz lá no capítulo 4 de Mateus. Ali ele sabia que Jesus estaria fragilizado. Então esse era o momento que ele sabia que não podia perder. Mais uma vez ele foi derrotado. Parece que ele gosta mesmo de perder, é de ser derrotado. No verso 7, 8 e 9, diz que ele não teve êxito com isso, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e não se achou lugar deles mais. Ou seja, antes da morte de Cristo, Satanás e seus anjos tinham acesso livre aos céus. Mas depois da morte de Cristo, foi vedado esse acesso. Por isso que diz que não teve mais lugar para eles, não se achou lugar para eles. No verso 10, foi proclamado o poder de Deus e a autoridade de Cristo, que Satanás queria tomar essa autoridade, né? Então houve festa no céu. Mais uma vez, Satanás é derrotado. Aí, ele não teve êxito. O que ele fez? Ele caiu agora para a terra. Cai para a terra, sendo atirado para a terra, como diz lá no verso 13. E depois da crucificação, aí ele passa a perseguir agora a igreja. Voltando lá para o verso 6, para onde a igreja foge? O verso 6 diz que para o deserto. Foi para o deserto por um período de 1260 anos. Para os Alpes, os penhascos, foram fugindo da fúria da serpente. Então, nesses 1260 anos, que começou no ano 538, foi até 1798,
esse tempo rolaram mais de quase 100 milhões de cabeças. 100 milhões, quase 100 milhões de mártires. E para nossa felicidade, graças a Deus, que Deus interviu esse tempo, abreviando este tempo. A Mateus diz que ele abreviou o tempo. Ele abreviou para 1517, com Lutero surgindo ali, protestando contra as coisas erradas da igreja. Lutero protestou, e hoje nós vemos que no meio dos crentes acabou o protesto. Não há protesto. O interessante é como é dito nas Escrituras, né? Que Deus, como eu disse, que Deus abreviou esse tempo, né? Agora aqui já no verso 16, quem socorre a mulher e agora a igreja? Aí uma nação surge totalmente 100% cristã, que ainda hoje, como eu disse, essa nação, os Estados Unidos, protege a mulher, que diz aqui na Bíblia que ela surgiu da terra, porque nações, essa besta, ela surge das nações, mas essa outra aqui, os Estados Unidos, ela surge da terra, ou seja, aonde não era povoado, né? Agora no verso 17 nos diz que ai dos restantes de sua descendência, ai dos que vão, lá no final, dos que vão tentar guardar a lei de Deus e testemunhar de Jesus, porque voltará a perseguição sobre o povo de Deus. E o povo de Deus não fiel, que chega a ser a quase toda a terra, como a Bíblia diz, eles vão aderir facilmente às ordens do governo, um governo único, uma religião única, porque vai ter todas as vantagens, enquanto os fiéis vão sofrer, vão fugir para as fazendas, para fazer o seu alimento. E depois vem a perseguição nas fazendas, aonde eles vão fugirem também para os penhascos, para os morros, né? Então nós fizemos uma viagem no capítulo 12 de Apocalipse, né? Que esse capítulo ele veio dentro lá do Império e nos leva até o final. Então, obrigado por tudo. Até a próxima.